André, caso a edificação não tenha sistema de aterramento, mesmo assim eu consigo instalar um DPS? Em caso positivo, quais os riscos dessa ligação? Existe algum trecho de norma ou alguma explicação técnica que permite isso? Como sabemos, a maioria das instalações elétricas no Brasil ainda não possuem aterramento. Fato. A vantagem é que com tanta informação grátis hoje na internet sobre isso, essa realidade está mudando. Aos poucos, mas está mudando. Pelo menos para novas instalações e as reformas, a gente está vendo muita coisa, né, Alessandro? É verdade. Bom, para começo de conversa, nós vamos dar uma refrescada na memória sobre o que é esse tal de DPS, essas 3 letrinhas aí, como que ele funciona, né? O DPS é um componente essencial para proteger os nossos aparelhos eletroeletrônicos contra surtos de tensão que podem ser causados aí por raios, problemas na rede elétrica ou chaveamentos de cargas elétricas pesadas, como a movimentação de um elevador, por exemplo. Ele atua como uma barreira de proteção, redirecionando esse surto para a terra e limitando a tensão que chega aos equipamentos conectados, tá? Ele é como se fosse um disjuntor aberto, sem passagem de energia. Porém, na hora que acontece um surto, uma variação grande aí na tensão, ele permite que parte da tensão seja dissipada no aterramento, caso o próprio varistor interno dele não dê conta dela. Beleza, então nós nivelamos aí o conhecimento, tá? Acho que em 20 segundos, nem sei se demorou isso, a gente conseguiu dar um overview do que é um DPS. Todos sabem o que é DPS, mas aí vem a pergunta, ele funciona sem o aterramento conectado nele, André? Porque você não falou que ele desvia o surto para aterramento? Vamos lá na norma NBR 5410 ver o que ela nos orienta. Reparem que a figura 3 da norma é um fluxograma que nos orienta a forma correta de instalarmos os DPS. A parte que nos interessa a princípio é essa aqui, ó. O neutro será aterrado no barramento de equipotensilização principal da edificação? Sim. Bom, para quem não sabe, esse tal barramento de equipotensilização principal da edificação é o famoso BEP, que a gente chama aqui, né? Sempre a gente fala dele. Só o fato da concessionária ligar o neutro do padrão com as hastes de terra que você fincou lá no padrão, né, para fazer um aterramento funcional ali que ela pede. Só o fato de ligar com o conectorzinho split bolt ali já é considerado de uma forma genérica um BEP, porque ele está interligando, ele está equipotencializando o neutro com o aterramento. Só que não dá para confiar só naquela ligaçãozinha ali. Agora repare que tem uma letra B acima do sim, né, quando ele perguntou ali no fluxograma. Vamos às notas abaixo para ver o que significa essa letra B. A hipótese configura um esquema de aterramento TNC que prossegue instalação adentro do TNC ou entra TNC e em seguida vira TNS, passa TNS. A passagem do esquema TNC a TNS com a separação do condutor PEN, PEN, de chegada em condutor neutro e condutor de proteção, PE, seria feita no quadro de distribuição principal e globalmente esse esquema é um esquema conjunto chamado TNCS. Sendo assim, a resposta, novamente, é sim, nós podemos utilizar o DPS mesmo se a edificação não tiver um aterramento de proteção, usando apenas o aterramento funcional, que vem através desse cabo PEN, o PEN. Afinal, ali é o neutro aterrado no padrão. Então, é um aterramento funcional que está sendo aproveitado, tá? Segundo o item 64341, o uso do condutor PEN só é admitido em instalações fixas, desde que a sua seção não seja inferior a 10 mm². Ou seja, o esquema de aterramento TNCS só é permitido em instalações que possuem cabo de fase com seção igual ou superior a 10 mm. Se essa possibilidade não for atendida, a instalação terá o esquema de aterramento do tipo TNC. Não dá para fazer um TNCS, tá? Então eu vou mostrar para vocês as formas corretas de instalar o DPS nessas duas situações, tanto com o aterramento do tipo TNC quanto do tipo TNCS. Vamos começar então pela instalação do DPS em sistemas do tipo TNC que possuem cabo de entrada com seção inferior a 10 mm². Primeiro instalamos o disjuntor geral, depois da saída do disjuntor geral derivamos um cabo para o DPS. Dessa forma garantimos que o item 63525 da NBR 5410 seja atendido. Ele fala que na possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito e impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. Por isso tem um juntor ali. Agora, da saída do DPS, ligamos ao barramento de neutro que vem do padrão, tá? Então liga diretamente no neutro aqui. Agora vamos instalar o DPS em uma situação, né, uma instalação cujo sistema de aterramento seja o TNCS. A gente aproveitou o cabo PEN e derivou depois em diante. Novamente, nós precisamos começar pelo disjuntor geral, né? Da saída do disjuntor geral, nós derivamos um cabo para o DPS. Agora, da saída do DPS, ligamos a um barramento de terra e esse barramento de terra ligamos ao barramento de neutro que vem do padrão, só que eles são separados, tá? E por fim, para ficar claro, turma, o uso do DPS somente irá proteger seus equipamentos em caso de surto na rede, tá? O aterramento de proteção, além de obrigatório, ele serve como um caminho seguro, muito mais seguro, para direcionar as correntes indesejadas, como as de fuga, diretamente para a terra. É esse aterramento que protege as pessoas contra choques elétricos.
O aterramento funcional através do TNC resolve quando a instalação é muito antiga? Sim, mas se você está fazendo uma instalação nova ou uma reforma elétrica, não inventa moda. Não faz TNC. Faça TNCS e separa tudo bonitinho, conforme a gente explicou aqui. É muito melhor você ter o cabinho de aterramento tudo separado, tá? Outro detalhe importante é que o sistema de aterramento deve ser feito por profissionais qualificados, uma vez que o aterramento, quando mal feito, pode comprometer a eficácia também do DPS. E o pior, pode colocar em risco a segurança das pessoas. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!